Olá, mais uma vez estamos nós aqui no programa Mulheres de Atitude, sempre aos sábados às 10 da manhã, trazendo uma palavra nova para você, uma unção fresca sendo derramada sobre a nossa vida, que vai alcançar a tua vida aí. Antes de nós começarmos nosso momento aqui de adoração, quero te pedir para você compartilhar com as suas amigas essa mensagem, para que o poder de Deus alcance também outras mulheres que, assim como você, têm buscado a melhor parte. Faça isso agora. Nós estamos aqui no Atitude TV todo sábado. Eu quero contar contigo como sendo uma embaixatriz nossa aqui, levando a palavra do Senhor para outras mulheres também. Vem com a gente, vamos adorar a Deus? Vamos dizer que Ele é vitorioso, maravilhoso, grandioso. Vamos pegar nossas armas espirituais e guerrear nesta manhã, em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Declare isso na sua casa. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir eu te adorar. Estás. Teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Oh, aleluias. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Como um trovão impetuoso, poder
está. Teu nome imutável és. Oh, aleluias. Glória, glória a Deus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, muito louvor, com 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 muito louvor. Oh, aleluias. Aleluia, aleluia, aleluias. Muito obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és digno. Tu és santo, tu és digno na nossa vida, Senhor. Oh, Deus, abençoa essa irmã que está assistindo nessa manhã, Deus. Vai de encontro a ela, vai tocando nela, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Oh, Jesus, tu és santo na nossa vida. Oh, Jesus, glória, glória ao teu nome, glória ao teu nome, Senhor. Engrandecido és tu, meu Deus. Engrandecido és tu, Senhor. Canta conosco assim. E santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Nós estamos diante daquele que é santo, daquele que pode fazer qualquer coisa. E por causa da sua santidade, tudo aquilo que Ele faz é perfeito. É perfeito. Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Hoje nós estamos aqui para lembrar você disso. Não perca de vista que existe um tempo programado para todas as coisas. E nós estamos apenas aqui nessa terra sendo vigiados, mas também conduzidos por Ele. E Ele é quem tem a última palavra a nosso respeito. Ele é que pôs você na terra. Ele escolheu o dia que você nasceu. Ele olhou para você e disse: você vai dar certo. E isso não é uma palavra que a gente está declarando aqui apenas como uma confissão positiva. Porque é isso que a Bíblia fala sobre você, a teu respeito. Deus, Ele pôs você nessa terra com um propósito. E nessa palavra de hoje, Deus quer liberar você para você fluir ainda mais naquilo que Ele deu na sua mão, que é a sua vida. E você não pode lidar com a sua vida de qualquer forma. Nós estamos aqui nessa terra para cumprir nosso propósito. E precisamos entender que a cada dia que passa,
você está a um dia a menos da sua promessa, mas também você está a um dia também de viver o propósito de Deus para você. Então, todos os dias que você negligencia e está fazendo a vontade de Deus, você também está retirando de você o privilégio e a oportunidade que é poder cumprir o propósito de Deus. Entenda que a promessa que Ele tem para você tem a ver com o propósito que Ele tem para você. Então não adianta nada você querer correr atrás das promessas de Deus para a sua vida, se você não encontra em Deus esse lugar em que você sabe, esse é o meu propósito, é aqui que eu vou ficar. E é aqui que eu vou todos os dias pedir a Deus para que Ele me dirija, para que Ele me conduza. Porque se você tem propósito, você tem promessa. Eu quero convidar você para ler comigo aqui a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Pode parecer que não tem nada a ver esse início aqui da palavra com o que Deus quer falar com você através do tema dessa palavra. Mas eu quero falar com você sobre uma fé que agrada a Deus. Mas se você antes não entender qual é o teu lugar em Deus, você não vai conseguir manifestar aqui nessa terra os frutos dessa fé que você abraçou. Enquanto você não souber o que você veio fazer nessa terra, você vai continuar girando, sem saber exatamente quem você é e o que Deus quer fazer com a tua vida. Vamos lá então, para Lucas 17, diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Versículo 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que nós não pudemos expulsá-lo? Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caça de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum. Nessa mensagem de hoje, nós vemos aqui Jesus, ele continua aqui a caminho de Jerusalém, ele está ali ensinando o povo. Ele está pregando o evangelho do reino, curando muitas pessoas ali pelo caminho, expulsando demônios. E nesse contexto aqui, Jesus quer ensinar para nós uma lição muito grande, para nós e na época ali para os seus discípulos. Só que é acerca de algo tão grandioso que talvez ali os discípulos na hora não estavam conseguindo apreender a grandiosidade do ensinamento ali. Jesus, na verdade, estava querendo ensinar a eles ali que é necessário a gente vencer sentimentos que estão enraigados no nosso coração. Porque do contrário, a gente não vai conseguir viver livremente aquilo que Ele estabeleceu para nós vivermos, que é o seu propósito. O texto começa a falar para nós sobre escândalo, né? Ele começa a dizer assim: é uma maldição na vida de uma pessoa quando você faz cair e tropeçar um pequenino. O que Jesus quer dizer? Que a maneira como nós vivemos a nossa fé, se ela não está adequada e alinhada com os princípios de Deus,
nós vamos fazer algumas pessoas tropeçarem no caminho. É por isso que muitas vezes nós andamos por aí e vemos pessoas desviadas da igreja. E quando você vai conversar com elas, elas sempre falam para você assim: eu me entristeci na igreja, eu me aborreci por causa disso que alguém falou ou fez comigo. Na verdade, não é uma decepção que aquela pessoa tem com Deus, mas é pela maneira que nós instruímos aquela pessoa na palavra de Deus, ela se aprimorou daquilo e infelizmente ela saiu do caminho por conta disso. E Jesus está dizendo que isso é uma maldição no meio da igreja, que nós precisamos tomar cuidado com isso, porque quando você decide viver uma vida que não está alinhada com o princípio, com aquilo que diz a palavra de Deus, você está atrapalhando o crescimento espiritual de outras pessoas. Isso é muito sério. E Jesus trouxe para nós então essa mensagem de alerta. E ele é bem rígido quando ele traz aqui essa palavra aos seus discípulos. Ele chega a falar assim para eles assim: geração incrédula, perversa. Vocês não estão conseguindo fluir no meu poder porque simplesmente vocês não estão nesse lugar de santificação, de entrega. E isso serve para mim e serve para você também. Essa palavra é uma palavra de exortação do Espírito Santo para as nossas vidas. E em Jesus, ele também vai abrir uma outra repreensão aqui. Ele vai falar acerca do tamanho da fé daqueles homens. Mas na verdade ele não quer falar de tamanho de fé. O texto vai dizer assim, que quando eles foram repreendidos ali por Jesus, e fala assim: olha, Jesus, é difícil demais fazer isso aí que o Senhor está falando para nós. Então aumenta a fé da gente. E na verdade, Jesus não estava querendo que eles aumentassem a fé. Não era disso que eles precisavam. Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer para eles é o seguinte: vocês já têm tudo o que vocês precisam para crescer em fé. Quem tem que aumentar a fé de vocês são vocês mesmos. Aumenta a nossa fé. Jesus falou assim: não é isso que vocês precisam. Aí Jesus pega e devolve para eles assim: se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer para essa montanha: se transporta daqui, e ela vai. O que Jesus estava querendo dizer que não é sobre tamanho que ele estava falando, é sobre você entender o potencial da semente que você tem. E se ele liberou a gente para cumprir a vontade dele nessa terra, sair evangelizando, sair pregando as verdades do reino de Deus, ele já nos habilitou para isso. Mas muitos de nós não estamos fluindo porque os nossos corações estão com sementes de tristeza, de amargura, que estão impedindo a gente de fluir naquilo que o Senhor tem para nós. Então a primeira coisa que Deus quer ensinar para você hoje aqui nessa palavra é: se você quer ter uma fé que agrade a Deus, é interessante você compreender que você tem que plantar esses grãos para poder colher esse fruto. Deus já colocou essa semente no teu coração. Agora, o que você está fazendo para essa semente crescer dentro de você? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: Jesus está falando aqui acerca de liberação de perdão, não é verdade? Acabamos de ler isso aqui. Então, ele está colocando aqui que a maneira como nós estamos lidando nas nossas relações podem impactar no processo do fluir da unção dele sobre a nossa vida. Porque no mesmo capítulo ele fala sobre expulsar demônio, mas ele também fala no mesmo capítulo sobre liberação de perdão. Por que que ele traz assuntos que aparentemente são antagônicos e traz para o mesmo capítulo? Porque na verdade ele quer dizer que as coisas estão unidas. Se a minha vida ela não está arraigada em santidade, eu não vou conseguir fluir no Espírito Santo nas batalhas em que ele for me colocar. Por isso ele fala: existem castas de demônio que você só expulsa com jejum e oração. Ou seja, é um nível de santidade, é um nível de consagração que é maior. Então Jesus ao mesmo tempo, ele está dizendo para os discípulos assim: se vocês não conseguiram expulsar o demônio desse jovem que tinha uma enfermidade chamada epilepsia, significa que o nível de vocês de santidade não está compatível. Mas o que estava impedindo talvez esse nível de santidade?
a maneira como eles estavam lidando com a sua vida espiritual no dia a dia. Ou seja, sendo pedra de tropeço na vida dos pequeninos, ou até mesmo não liberando perdão. Eu preguei numa das nossas lives falando exatamente sobre isso. Esse mês de abril em especial, nós estamos focados no livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Esse livro, ele vai falar como a ofensa, ela é uma maldição na vida da gente. A ofensa, ela traz pra gente, ao mesmo tempo que ela vai trazer para nós uma medida de proteção, para a gente poder delimitar aqui você não vai passar, mas ao mesmo tempo também, se eu não tiver em santidade, se eu não tiver com a minha vida espiritual alicerçada no Senhor, aquilo vai gerar em mim uma tristeza. E de uma tristeza, dali pode vir uma raiz de amargura. E a Bíblia fala que isso é uma obra da carne. Isso não é fruto do Espírito, é uma obra da carne. E nós temos que lutar contra isso. Eu conheço muitas pessoas que começaram assim, ativamente na fé cristã. Quebrando tudo, sabe? Fazendo fluir o poder do Espírito Santo. Mas porque decidiram permitir que uma ofensa entrasse nos seus corações, elas ficaram o quê? Entristecidas. E dessa tristeza começou a gerar o quê? Uma raiz de amargura. Então, aquele fluir do Espírito Santo, as águas começam a ser o quê? Meio turvas. Porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo quer agir, quer fluir, tem a tristeza junto, tem a amargura junto. Então, a água não fica pura, ela fica turva. Então, aquilo que nós vamos entregar para as pessoas não fica 100% genuíno e alicerçado no poder do Espírito Santo. Então aí você vai começar a observar que vão existir algumas pessoas que conseguem fluir mais na unção do Espírito e outras menos. Isso tem a ver com a nossa fé, com a fé que agrada a Deus. Nós precisamos levar a nossa fé para esse nível. E como é que você faz isso? Todos os dias olhando o teu coração. Investigando, Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esquadrinha o meu coração, me mostra o que eu preciso mudar em mim. O segredo, minhas irmãs, mulheres de Deus, é que se você quer fluir no Espírito Santo, você sempre tem que estar fazendo uma coisa chamada autoexame. A sua fé aumenta. Você faz crescer essa semente da fé no teu coração quando você está cuidando desse terreno. Todo o tempo olhando, pedindo para o Espírito Santo esquadrinhar as suas intenções, as suas motivações, para que aquilo que for fluir de você seja sempre puro e genuíno. E as pessoas vão começar a discernir se você está de fato andando em santidade ou se não está. Se a água que flui de você é turva ou se é uma água cristalina, pura, que vem direto do trono de Deus, que flui sem impedimento para a vida de outras pessoas. Nós seremos reconhecidas, mulheres de Deus, pelos frutos que nós geramos. E se você não deixa essa semente da fé crescer no teu coração, você está se tornando então o quê? Uma pedra de tropeço para o avançar do reino de Deus. E é tudo aquilo que Deus não quer para mim e para você. E aí nós entendemos o que disso? Que se você quer fazer essa fé crescer em você, para você fluir no Espírito Santo, você precisa então deixar essa semente morrer. Aí você vai falar para mim assim, agora não entendi nada. Você está falando que eu tenho que deixar as águas fluir e agora você fala que eu tenho que morrer? Morrer para você mesma. O que Jesus falou? Lá em João, ele diz o seguinte: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Jesus aqui, em especial, está falando de si mesmo. Ele está anunciando que ele vai morrer, que ele vai ser crucificado e que a vida dele e que a morte dele vai gerar vida para a humanidade. O texto fala sobre isso. Mas trocando em miúdos aqui para a nossa realidade, aplicando para as nossas vidas, de igual modo ele fala para nós: se alguém quiser amar a sua vida, vai ter que perdê-la. Se você quiser agradar a Jesus, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. O Evangelho é isso. Se você quer viver
para a realidade do reino de Deus, você tem que morrer para você mesma. Não existe outra saída para você. Então, minha irmã, é você todo dia dizendo assim: Deus, hoje eu quero morrer mais um pouco, para que o teu espírito cresça em mim, para que essa fé aumente no meu coração. Então é todos os dias você renunciando a você mesma, para que na sua morte a vida de Deus aflore em você. Esse é o caminho que o Senhor tem para você. E você precisa desejar ir para esse lugar. É o dizer: e vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que antes eu via na carne, agora eu vivo ela na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, pelos meus pecados. É nesse lugar que o Senhor quer que a gente se encontre. Mas para que isso aconteça, minha linda, você vai ter que abrir mão do orgulho, em nome de algo muito maior. Eu já preguei isso para vocês algumas vezes. Você não liberar a vida de alguém com o perdão é você querer tomar o veneno e pedir para o outro morrer. É burrice. É uma grande idiotice isso, com o perdão da palavra. Você precisa entender que para o fluir do Espírito Santo da nossa vida, você tem que liberar o teu coração para todo o amor que você puder dar para as pessoas. Ainda que isso contrarie aquilo que a sua vontade humana deseja, você vai entregar. Ainda que aquela voz da alma diz para você assim: faz diferente. Você pode revidar. Você pode pagar essa ofensa com outra ofensa. Mas não é assim que o Evangelho do Reino nos mostra. Ele nos mostra um caminho mais excelente. E vou te falar, sabe quem vai ganhar com isso? Todo mundo. Quando você decide se liberar para amar e não ficar prestando atenção nas ofensas, quando você decide no teu coração receber a ofensa, mas não devolver ela de igual modo, você está se colocando nesse lugar de santidade. E aí Deus começa a promover a tua vida para a glória de Deus. Porque isso vai permitir você começar a gerar frutos para a glória de Deus. E aí a semente da fé que começou pequenininha em você, ela começa a crescer e a aparecer. Porque não é mais a sua vontade, não é mais o orgulho humano que tá aflorando. É a vontade do Cristo vivo se manifestando através de você. É isso que Ele deseja para mim e para você. É esse lugar que Deus quer para mim e para você. E uma outra coisa também, uma última coisa é que se você quer ter realmente essa fé que agrada a Deus, você precisa remover as dificuldades do crescimento desses frutos em você. Então hoje, minha irmã, a palavra de Deus para você é: se libere. Se libere para fluir naquilo que Deus entregou na tua mão para fazer. E aí agora eu volto para falar com você naquilo que eu disse no início da minha palavra. Você só flui no propósito quando você remove todo obstáculo. Se você decidir no seu coração viver para Deus, então faça isso. Tenha uma vida que se mantém em consonância com aquilo que você verbaliza. Se você decidiu viver para Cristo, entenda que vai ter que morrer para si mesma, para que a vontade dele se estabeleça e prevaleça na tua vida. Mas para isso, vai ter que decidir mexer em alguns lugares na tua vida que você não deixou ninguém mexer ainda. Você vai ter que se liberar para fazer algumas coisas, para tomar algumas atitudes que você ainda está receosa de tomar. Você vai ter que decidir parar de deixar essa ferida doer. Eu estava em uma live e uma pessoa comentou assim no chat: pastora, eu perdoei, mas ainda dói. Quando eu li aquele comentário, na hora eu falei: minha irmã, se dói é porque não houve liberação de perdão genuína. Porque perdoar é lembrar sem sentir dor. Então, minha irmã, no que diz respeito a você, porque obviamente quando alguém nos ofende, você não vai lançar aquilo no mar do esquecimento. Você não vai ter uma amnésia, vai esquecer. Isso é impossível acontecer. Mas você pode colocar isso no lugar do teu coração, em que aquilo não vai doer mais. Porque você vai tomar essa decisão: eu decido hoje, não vai mais doer. Se você tiver que se colocar da frente do espelho e falar isso, faça isso. Libere pessoas hoje.
para você viver o mais de Deus na tua vida. Se você quer fluir no altar, se você quer fluir na célula, se você quer fluir na vida profissional, se você quer fluir na sua família, decida hoje se liberar. Decida esse caminho. É o maior bem que você pode fazer a si mesmo e para os outros. Outro dia eu estava entrando eu fazia sempre um trajeto para ir para minha casa. Eu pegava uma via aqui no Rio que se chama Transolímpica. E essa via, ela atravessa montanhas. Não sei se você reparou isso. E eu ficava observando assim, meu Deus, que trabalhão que deu para os homens poder furar essas pedras todas. Quantos anos demorou essa obra até ela acontecer? Quantas pessoas se sacrificaram para que nós tivéssemos esse livre acesso de um lugar para outro? E aí eu comecei a me lembrar que a palavra mestre na Bíblia originalmente quer dizer isso. Aquele que desimpede caminhos, ele abre caminhos. E Deus tem esse lugar para nós. Minha irmã, quando você compreender que Deus colocou você nessa terra para ser uma removedora de dificuldades, você vai ser muito mais feliz. Decida hoje ser uma removedora de dificuldades, aquela que vai abrir caminho para que o fluir do Espírito Santo seja algo incrível, extraordinário. No que depender de você, a unção que vem do alto vai vir sobre você, vai passar direto e vai direto para as pessoas. Não vai ser uma água contaminada, não vai ser uma água turva, não vai ser uma água com interferência humana. É isso que Ele espera de nós. Minhas irmãs, os nossos altares serão mais santificados se nós entendermos esse lugar que nós temos que ocupar em Cristo Jesus, pelo Espírito. Decida hoje ser aquela mulher que vai ser um canal livre para a ação do Espírito Santo. Larga essa ofensa de lado. Você vai pegar essa ofensa agora para você como algo pedagógico. Eu já aprendi. Agora ninguém mais faz de boba. Mas também, se tentar me fazer de boba de novo, eu não vou sofrer com isso. Porque eu já estou amadurecida. Pessoas amadurecidas, elas não se ferem pelas ofensas. Elas vão ficar entristecidas, mas elas não se deixam ferir pelas ofensas. Porque elas trazem no corpo delas as marcas de Cristo. Minha irmã, a partir de hoje, no que diz respeito a você, só o que pode te ferir é aquilo que Cristo quiser que chegue até você. São essas marcas que tem que estar em você. Não deixe mais que essas marcas do passado aprisionem você nesse lugar que não pertence a você. Deus tem mais para você. Passado já passou, agora olha para frente. Olha para aquilo que está diante de você. Jesus, quando Ele foi ilustrar para os seus discípulos, quando Ele quis falar sobre a árvore que se solta, né? Ele usou a ilustração da amoreira. Por que a amoreira? A amoreira, ela tem uma raiz entrelaçada. Então, para arrancar ela do chão é muito difícil. E Ele falou, se vocês tiverem essa fé que agrada o meu coração, até essa raiz entrelaçada, vocês conseguem puxar. Então, Ele colocou para nós que existe um potencial incrível que habita dentro de mim e de vocês. Esse potencial já foi liberado para nós através do Espírito Santo. Então nada pode nos prender, irmãs. Nada, 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 nada. Não tem amoreira. Nós não somos essa amoreira com a raiz entrelaçada. Minhas irmãs, se você quiser ser uma amoreira, seja no ponto de vista positivo. Eu estou entrelaçada e enraizada em Cristo. Agora, naquilo que não me compete, naquilo que diz respeito à obra da carne, isso não me pertence mais. Esse não é o meu lugar. Então comece a se reconhecer nesse lugar, porque essa é a fé que vai agradar a Deus. Eu sei que eu consegui aqui te ensinar algo que vai além do que talvez você tenha acreditado que seja a fé. Porque a fé é mais do que dizer eu creio. A fé é um conjunto de princípios, de crenças que foram geradas pela palavra de Deus.
é aquilo que você conhece da parte de Deus. Essa é a sua fé. E é ela que você abraça. É mais do que o crer em algo. Nós somos essas mulheres que foram geradas em fé e que vão permanecer até o fim em fé. Minha irmã, a Bíblia fala que foi pela fé também que as coisas se estabeleceram na terra. Pela palavra, pela fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Hoje, você está ouvindo aqui a palavra de Deus. Então que você abrace agora essa fé com todas as suas forças. Aquilo que o teu ouvido está ouvindo, você vai deixar habitar no teu coração. E vai permitir que isso transforme a tua vida de uma vez por todas. Minha irmã, eu quero declarar sobre você agora libertação. Libertação da ofensa, libertação da falta de perdão, libertação da amargura, libertação da dor que te aprisiona, libertação dos pensamentos antigos, libertação de tudo aquilo que te escraviza e te impede de fluir no propósito de Deus. Isso não te pertence mais, mas é uma decisão que você pode tomar hoje aqui, junto com a gente nessa live. Você quer vir comigo? Então eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos aí. Se você sentir vontade de escrever no chat: eu sou aquela que vai liberar o caminho para o fluir do Espírito Santo. Eu decido liberar o caminho para fluir no Espírito Santo. Essa vai ser você agora. Essa é você. Feche os teus olhos, eu estou orando agora por você. Senhor Jesus, existem muitas mulheres aqui trazendo dores consigo, mulheres que estão aprisionadas em cativeiros emocionais, em cativeiros de falta de liberação de perdão, de raiz de amargura que foi crescendo e está entrelaçado no peito, e parece que nada e ninguém pode arrancar essa raiz, mas nós declaramos agora essa palavra de fé, que essa raiz vai sair agora em nome de Jesus, que pelo poder do teu Espírito, essa mulher esteja agora obediente ao Senhor e trazendo cativo todo pensamento a Cristo Jesus, a obediência do Espírito Santo. E agora essa mulher está se liberando para fluir no teu Espírito. Agora eu declaro sobre ela que ela não mais vai ser aquela que vai dificultar o caminho de ninguém. Ela vai ser uma facilitadora para o fluir do teu Espírito. O que vai fluir dessa mulher agora é uma água cristalina, que vai alcançar vidas, que vai liberar propósitos. Mulheres que vão se posicionar nessa terra como sendo aquelas que têm uma fé que agrada ao Senhor. Que assim seja, meu Jesus. Faz assim poderosamente em nosso meio. O Senhor é livre para operar aqui nesse estúdio, mas também fluindo pelas redes da internet, alcançando pessoas agora. Nós enxergamos que a semente que estamos liberando aqui, ela é poderosa para transformar pessoas agora, tocando em mentes e corações. Nós declaramos essas mulheres agora livres de todo cativeiro mental, todo cativeiro do espírito, todo cativeiro que impede elas de serem mulheres que caminham pela vida com dignidade, sabendo quem elas são em ti. Identidade restaurada agora, em nome de Jesus. Nós declaramos para a glória do Senhor, para que o teu propósito se cumpra na vida de cada uma que está nos ouvindo agora. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor abençoe sua vida. Nós esperamos você na próxima semana, aqui, sentada nesse sofá, cheia do poder do Espírito Santo, para transformar a tua vida. E também que você seja essa mulher que vai ser uma agente de milagres, uma agente de transformação na vida de muitas outras mulheres. Que Deus te abençoe e até semana que vem. E nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, e nada mais.